Olá, estudantes! Tudo certo por aí? Por aqui está tudo ótimo. Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje, a nossa aula vai falar sobre limite, divisa e fronteira. Será que tem diferença? O que você acha? Antes de começar, tem um recado para os professores e professoras que estão nos assistindo. Enquanto isso, você pode confirmar a sua presença nesta aula. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela apontando o seu celular. Esta aula trabalhará a habilidade de analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. O objetivo é entender o que é limite, divisa e fronteira, analisando a divisão política do Brasil. Pronto, recado dado, vamos à nossa aula. Bom, como eu disse a vocês, hoje em nossa aula vamos entender o que é limite, divisa e fronteira. Para compreendermos esse assunto, é importante relembrarmos alguns pontos sobre divisão territorial. E claro, os mapas são importantes para nosso referencial. Observe esse mapa do Brasil. É um mapa político. Mapa político é o tipo de mapa que mostra a divisão territorial do país ou do mundo. Então, no mapa político, encontramos todos esses traçados que dividem o país. Por observar esses traçados no mapa, podemos dizer, por estimativa, qual estado com maior ou menor território, por exemplo. Mas será que esses traçados representam limites ou fronteiras? Ou os dois? Vamos entender. Bom, para começar a entender, precisamos saber que limite é um termo geralmente utilizado para se referir à divisão de municípios. Sabendo disso, observem o mapa. Essa é a representação do nosso estado, o Espírito Santo. Um estado é dividido em municípios. Essa divisão de territórios é representada aqui pelos traçados. Os traçados indicam o limite entre os municípios, ou seja, quando termina um e começa outro território. Veja só. Observe o próximo mapa em que conseguimos ver mais aproximada a região da Grande Vitória. Aqui conseguimos identificar os municípios que fazem parte da Grande Vitória. Vejam, são 7 no total: Fundão, Serra, Cariacica, Vitória, Viana, Vila Velha e Guarapari. Guarapari faz limite com quais municípios da região metropolitana da Grande Vitória? Com Viana, né? Que está aqui acima, à esquerda, e também com Vila Velha. Perceberam que são os municípios imediatamente ao lado? Agora eu vou deixar você responder. Observe o mesmo mapa. Cariacica, que inclusive está numa cor diferente aqui no mapa, faz limite com quais municípios? Vou te dar um tempinho para identificar e responder. Cariacica faz limite com quais municípios? Podemos apontar aqui o município de Viana e Vila Velha. Olha, tem Serra aqui também. E Domingos Martins e Santa Leopoldina, né? Que são outros 2 municípios do nosso estado, mas não fazem parte da região metropolitana da Grande Vitória. E agora Vitória, faz ou não faz divisa com Cariacica? Percebemos aqui que entre Cariacica e Vitória há uma cor azul, certo?
Essa cor indica a presença de água. Podem ser oceanos, mares ou rios. Além disso, Vitória é uma ilha. Já repararam que todos os acessos para a capital são por meio de pontes? Observando essa condição, podemos afirmar que sim, Vitória faz limite com Cariacica. Vamos aproveitar para entender os tipos de limites que existem entre os territórios. Vocês acham que essas linhas que dividem os municípios existem de fato? Não, elas são imaginárias. Nós não conseguimos enxergar elas no espaço. Mas há alguns elementos naturais e artificiais que marcam esses limites. Existem os limites artificiais, que são aqueles construídos pelo homem. Podem ser estradas, muros e até as linhas imaginárias. Vejam os exemplos aqui no slide. Na primeira imagem dá para perceber que uma ponte separa ou limita a área dos dois municípios, que são os municípios de Fundão e Serra. Então, neste caso, temos dois recursos artificiais para separar ou limitar o território. No segundo exemplo, também percebemos uma placa e uma ponte. Então, o limite entre esses dois municípios é uma linha imaginária que segue a divisão oficial do território. E temos também os limites naturais. Podem ser rios, córregos, marés e montanhas. Lembram do caso de Cariacica e Vitória? Veja a imagem. Aqui temos um recorte do Google Maps. Lá encontrei esse ponto localizado na Avenida Vale do Rio Doce, que fica em Cariacica. Porém, aqui do outro lado temos o município de Vitória. Essas casas que estão aqui estão na região da Grande Santo Antônio e São Pedro. Então, o limite entre os dois municípios é natural, pela água da maré. E divisa? Vocês sabem o que é? Divisa é um termo utilizado quando queremos nos referir ao território de estados. Então, se quero saber qual estado está imediatamente próximo de um, eu me refiro como divisa. Exemplo aqui. Quais estados fazem divisa com o Espírito Santo? Eu posso apontar Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tranquilo, né? Então, agora você, observando o mapa, me diz, o Amazonas, que tem como capital Manaus. Inclusive, importante lembrar, em maiúsculo aqui a gente identifica o nome do estado. E nesses quadradinhos a gente tem o nome das capitais. Deu para entender? Agora voltando à questão. O Amazonas faz divisa com quais estados? Pense e responda. Conseguiu? Você identificou quantos estados que fazem essa divisa com o Amazonas? Nós temos o Acre, que está de laranja. Nós temos Roraima, que aparece de rosa lá em cima. Temos Rondônia, que está aqui abaixo de lilás. Temos o estado do Mato Grosso, de amarelo. E também o Pará, que está numa corzinha mais laranja. Acertou tudo? Espero que sim. Agora, além de fazer divisa com alguns estados, a região do Amazonas é um dos territórios brasileiros que também fazem fronteira com outros países. Você sabia? Fronteiras são as divisões entre países. Essas divisões foram influenciadas por fatores como etnia, língua ou cultura. Naturalmente, pessoas que pertenciam à mesma etnia, ou seja, grupo, comunidade ou tribo, permaneciam juntas.
Da mesma forma em que era mais fácil essa relação quando se falavam a mesma língua ou tinham a mesma cultura. Porém, com a colonização e outros conflitos relacionados à tomada de territórios, houve a criação de fronteiras artificiais. Nessa imagem, vemos um exemplo de fronteira artificial, uma divisória mesmo. Neste caso, é a fronteira entre México e Estados Unidos. Você já ouviu falar sobre essa fronteira? Por que você acha que existe esse muro? Os Estados Unidos é um país desenvolvido e é desejo de muitas pessoas de outros lugares aqui na América morar ou trabalhar lá. Mas para entrar em um outro país, você precisa de autorização. Não é como ir de um município para o outro. A gente precisa de um documento autorizando nossa entrada, caso o país exija. Porém, muitas pessoas não conseguem essa autorização ou não têm recursos para isso e acabam atravessando a fronteira de forma ilegal. Isso acontece muito e já foi retratado até em novelas e documentários. Sem contar o tanto de notícias tristes relacionadas a essa travessia ilegal. Bom, agora vamos observar novamente um mapa que mostra os países que fazem fronteira com o Brasil. Quero que você observe e indique se a afirmação está correta. Vamos ler juntos? Diz assim, observe o mapa e responda. O Brasil faz fronteira com Uruguai, Venezuela, Peru e Chile. A afirmação acima está correta? Vou te dar um tempinho para pensar. Conseguiu? E aí, certo ou errado? Errado, por causa de um país, o Chile. Realmente, observamos aqui no mapa que o Brasil faz fronteira com Uruguai, Venezuela e Peru, mas o Chile não faz fronteira com o nosso país. Ainda sobre fronteiras, é importante saber que fronteira é mais que uma linha divisória. Elas geralmente correspondem a áreas mais dinâmicas. Podem ser locais onde ocorrem relações entre duas ou mais nações. Essas relações podem ser econômicas, religiosas e culturais. Um exemplo disso está na fronteira do Paraguai, Argentina e Brasil. Muitas pessoas visitam um local chamado Marco das Três Fronteiras. Observe na imagem. Além de ponto de encontro entre turistas de diversas partes do mundo, é um local em que é possível perceber o limite territorial dos três países. Assim como essa, outras fronteiras também são mais dinâmicas. Isso quer dizer que são áreas de socialização e troca entre os povos. Bom, vimos até aqui várias informações sobre divisão territorial. Agora eu vou mostrar a vocês algumas fronteiras curiosas ao redor do mundo. Vocês vão observar alguns marcos artificiais e outros naturais. Acompanhe aqui. Lembram que comentei sobre o Marco das Três Fronteiras? Pois é, aqui é possível observar o porquê. Olha que legal, um exemplo de fronteira natural. Um rio é que separa os três países. O próximo exemplo é da fronteira entre Haiti e República Dominicana. Um país possui leis ambientais bem definidas, enquanto o outro não. Isso fica bem evidente na imagem, não é mesmo? Qual o lado do Haiti e qual o lado da República Dominicana? O Haiti está à esquerda e a República Dominicana à direita. E você já ouviu falar no Monte Everest?
é o monte mais alto do mundo. Ele é referência para a fronteira de 2 países, a China e o Nepal. Dessa você sabia? Vamos responder uma pergunta breve sobre o que aprendemos? Você deve analisar as frases e identificar ao que elas se referem. Limite, divisa ou fronteira. A primeira está aqui. Vamos ler juntos? Natália foi de Vila Velha para Guarapari. Ela ficou feliz quando avistou o entre as 2 cidades. Qual dessas 3 palavras se encaixam nessa frase? Vou te dar um tempinho. Limite, né? Primeiro que na frase falou sobre 2 municípios, Vila Velha e Guarapari. Divisão territorial entre municípios é limite. Outra pista é o artigo "o", que indica uma palavra masculina. Divisa e fronteira não poderiam ser, pois são palavras femininas. Agora, observe o mapa e diga: com quantos países o Brasil faz fronteira? Conta aí que eu te espero. Conseguiu? Eu também contei. E são 10 países. Aliás, desses países aqui, ele só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Bom, agora é pergunta para que vocês consultem o mapa e identifiquem. Quais são os estados que fazem divisa com o Espírito Santo? A gente já comentou sobre isso nessa aula. Além de responder essa pergunta, você pode observar se todos os estados que encontrou fazem parte da mesma região. Depois compartilhe a sua resposta com a gente lá no Instagram, @deverimcasa_na-tv. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Já marcou sua presença aqui conosco? Você pode fazer isso com o celular. Basta apontar para o código QR que aparece aí na tela e preencher seus dados corretamente. Vamos relembrar sobre o que aprendemos. Vimos que os territórios são divididos. Essas divisões têm nomes diferentes. Limite para municípios, divisa para estados e fronteira para países. Fizemos análise de alguns mapas e identificamos essa dinâmica de divisão do território. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma curiosidade sobre o assunto para nos contar? Vai lá no nosso Instagram, @deverimcasa_na-tv. Será um prazer falar com vocês por lá. Você também pode acessar o nosso site, www.tvdeverimcasa.com.br. É isso, galera. Foi ótimo estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.